Olá, pessoal. Sou Luiz Cláudio e sejam bem-vindos ao nosso Papo Cop, novo programa de entrevistas da Mundo Cop, onde discutimos diversos assuntos de forma simples e prática. Cada semana, um convidado, uma temática, um conteúdo sob medida. Por que sob medida? São somente 15 minutos de bate-papo. Você vai poder assistir tomando um café, ler antes de dormir e até ouvir no carro enquanto dirige. Papo Cop. Muito conhecimento em pouco tempo. No episódio de hoje, o nosso convidado foi gerente de planejamento do Sistema OCB entre 2013 e 2017. É economista, mestre em economia rural e possui MBA em gestão empresarial. Hoje ele é sócio fundador da Vértice Consultores, empresa especializada em gestão da estratégia e em governança cooperativa. Seja bem-vindo, Emanuel Malta. O tema dele é: quais os desafios da sua cooperativa? Emanuel, os 15 minutos é todo seu. Ei, Luiz, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer mais uma vez essa parceria com a Mundo Cop. E indo direto ao ponto aqui, eu já queria começar fazendo uma reflexão aqui com vocês. A primeira questão que a gente tem que perceber, e um dos grandes desafios do cooperativismo e das cooperativas, é a gente conseguir fazer a estratégia das cooperativas acontecerem. E aí a gente tem que pensar em estratégia como geradora de valor. A grande pergunta que a gente gosta de fazer quando a gente está apoiando as cooperativas é o seguinte: qual é o valor que a tua cooperativa gera para as tuas várias partes interessadas? Para teus clientes, para os dirigentes, para os colaboradores, enfim, para todos aqueles que estão direto ou indiretamente envolvidos com o teu negócio. E estratégia nada mais é do que a gente saber qual é o valor que a gente gera para esses vários clientes. E um dos grandes desafios que a gente tem que tratar no cooperativismo, precisa tratar, e ainda bem que várias organizações estão pensando nisso, é como fazer com que a cooperativa entregue esses diversos valores para as várias partes interessadas de forma consistente, de forma sustentável, de forma duradoura. Aparentemente, essa é uma questão que parece muito resolvida, né? Mas não são poucas as vezes em que a gente percebe, isso é natural, não acontece só no ambiente do cooperativismo, a gente percebe que não há essa sintonia entre a estratégia da organização e o que as pessoas estão fazendo na organização. E isso muitas vezes acontece porque essa clareza não está, como é que eu diria, claramente disseminada dentro da organização. Então, se você sabe qual valor você gera para cada uma dessas partes interessadas, já é um grande passo para você fazer a sua estratégia acontecer e, por consequência, você superar todos os desafios que se colocam à tua frente. Ou seja, primeiro desafio, gerar valor persistentemente ao longo do tempo e de forma muito clara e coesa para que as coisas aconteçam com menos gasto de energia desnecessário. Como eu já falei, parece ser algo muito amplamente disseminado, ainda não é. E aí, um segundo desafio é a gente romper aquela percepção de que a minha estratégia é eu ter a minha visão de futuro, a minha missão e os meus valores. Isso é importante? Isso é muito importante. Saber para onde a organização está indo, de que forma ela vai, o que ela quer ser quando chegar lá naquele tempo. Isso é super importante. Saber a minha missão, saber de que forma eu gero esse valor para as diversas partes interessadas e eu gero de forma diferenciada. Eu me diferencio no mercado fazendo as coisas dessa forma e é fazendo as coisas dessa forma, de forma diferenciada, que os clientes vão querer sempre negociar comigo, que os fornecedores vão sempre querer negociar comigo, que os colaboradores sempre estão conosco. E quanto mais eu me diferencio no mercado,
isso não é diferente das cooperativas, maior é a minha capacidade de atrair ainda mais geração de valor para dentro da minha organização. E, portanto, eu ter maior condições de gerar mais sobras, maior condições de gerar projetos para a comunidade, maior condições de gerar projetos de inovação. Por quê? Porque eu estou sempre gerando valor para essas partes interessadas e elas interagindo comigo estão gerando receita, estão gerando lucratividade para o meu negócio. Então, é super importante a gente ter isso claro. Né? Outro desafio, terceiro desafio, né? Eu saber quais são os mercados que eu estou atuando, os meus clientes, né? Os meus concorrentes, os meus fornecedores. Aparentemente, também isso é uma questão resolvida, né? Não é. Não são raras as vezes também que a gente acompanha cooperativas que estão atuando, estão crescendo, inclusive, estão crescendo mais do que o setor deles, inclusive, mas quando a gente entra nos números, ainda não há esse domínio, e isso não é feito de forma sistemática. Né? Qual é o percentual da minha participação no mercado? Quantos por cento desses clientes eles são fiéis à nossa cooperativa? Enfim, os indicadores, os números que façam com que a gestão e todos os demais envolvidos no negócio da cooperativa entendam aonde ela está atuando. Qual é o tamanho desse mercado? Qual é o potencial do mercado? Quais são os novos mercados que a gente precisa entrar? Quais são, eventualmente, os novos produtos que eu preciso desenvolver para entrar em mercados que eu não estou hoje? Então, isso é um outro desafio super importante a ser superado pelas cooperativas. Como eu já falei, né, algumas já fazem isso de forma brilhante, né, de forma muito assertiva. Outras ainda estão caminhando e não tenham dúvida. Né, para que a sua cooperativa seja sustentável, vocês precisarão dominar cada vez mais esses números. Um outro desafio extremamente importante para que a estratégia das cooperativas aconteça. Né? Os dirigentes e os demais envolvidos na tomada de decisão precisam entender que estratégia significa fazer escolhas claras. Né? Nós precisamos fazer muitas coisas, mas nós não faremos tudo. Né? Eu serei seletivo. Né? Eu concentrarei meu foco e minha energia naquilo que eu faço melhor e naquilo que, obviamente, responde àquele primeiro desafio, aquilo que gera mais valor para os nossos clientes e nossas outras partes interessadas. Então, esse é um outro desafio super importante, né? Porque muitas vezes há uma percepção de que, em função de um novo tema, em função de um novo contexto, a gente agora vai deixar tudo que a gente já fazia bem para a gente enveredar num caminho que a gente eventualmente nem conhece. Então, é super importante haver essa seletividade, saber exatamente o que eu quero fazer, exatamente onde eu vou atuar, e se eu for expandir novos negócios, eu preciso, obviamente, responder alguns dos desafios que eu já coloquei aqui. Um deles, inclusive, conhecer bem esse mercado e conhecer bem esses clientes. Um outro desafio super importante é a tradução dessa estratégia, que normalmente ela está materializada nos planos estratégicos. Então, saber qual é a minha estratégia, saber quais são minhas escolhas, isso tomado a partir da análise que a gente faz de mercado, a partir da análise que a gente faz dos clientes, dos números que estão acontecendo na minha gestão, é super importante eu ter uma tradução clara daquilo que é prioritário para a cooperativa. É o que a gente chama de objetivos estratégicos, né? Os resultados que nós vamos entregar ao longo da execução da nossa estratégia. E para isso a gente precisa ter indicadores e a gente precisa ter metas. Esse é um grande desafio que as cooperativas brasileiras precisam superar para que elas melhorem seu desempenho, melhorem a sua geração de valor para as diversas partes interessadas que ela eventualmente tem. Então, é muito importante a gente ter isso claro para que a própria organização siga
e siga bem fazendo aquilo que ela já entrega de valor, né? Então, esse desafio também é fundamental. Um outro desafio é orçamento. Depois que eu fiz tudo isso, é que entra o orçamento. Quanto eu vou precisar para alocar nos meus projetos, nas minhas iniciativas prioritárias? Vejam, muitas vezes, vamos fazer nosso planejamento estratégico, isso é em novembro, né? Os dirigentes pegam lá um orçamento e dizem, não, nós temos tanto, aí os projetos. Não é assim, né? O orçamento deriva de uma estratégia. Então, é importante esse grande desafio também, a gente quebrar essas resistências, eventualmente, ou até mesmo a forma de fazer, né? Por fazermos sempre assim, a gente eventualmente tende a sempre repetir aquilo que a gente vem fazendo, né? Um outro desafio é a comunicação. A comunicação. Então, a estratégia, as prioridades, os números de mercado, os indicadores, as metas, tudo isso precisa ser inteligentemente comunicado dentro da cooperativa para que a estratégia consiga gerar os melhores resultados, que, por sinal, são os valores que a gente vai gerar, né? Estou falando isso aqui o tempo todo, para isso ficar bem claro, para as nossas partes interessadas. E, por fim, a gente ter uma inteligência muito clara para fazer isso acontecer. Ou seja, a gente precisa ter um sistema que consiga buscar, né, as informações produzidas ao longo da superação desses vários desafios. Os números que vêm do mercado, os números que vêm do cliente, os números que vêm das reuniões de monitoramento da estratégia, os números que vêm dos projetos, os números que vêm dos processos, os números que vêm das pesquisas, as pesquisas de clima junto à nossa equipe. Enfim, é super importante que haja uma comunicação muito assertiva e muito alinhada em cima de dados e fatos para que todos estejam alinhados permanentemente sobre isso. Ou seja, a inteligência gerando esses números gerados em cada um desses momentos e a comunicação fazendo isso fluir dentro da cooperativa. E, por fim, mas não menos importante, como a gente vem dizendo, é super importante haver uma governança muito azeitada, muito consciente de que quem vai fazer isso acontecer um dos pressupostos para a gente fazer isso acontecer é ter uma governança muito ativa dentro da cooperativa. Ou seja, é super importante que o Conselho de Administração dê essas diretrizes, entenda o cenário, que saiba os números, que olhe para onde a cooperativa está indo, que olhe para onde o setor está indo, que consiga perceber como anda o mercado externo, os fornecedores, as importações, o câmbio, enfim, tudo isso que diz respeito ao negócio da cooperativa. É importante que o Conselho Fiscal faça exatamente o seu papel, não só o de fiscalizar, mas também o de apoiar o Conselho a fazer isso acontecer. É importante, obviamente, que a Assembleia Geral faça o seu papel e acompanhe os resultados gerados aí ao longo da execução. E é super importante que haja um time bacana de diretores executivos fazendo essa coisa acontecer. São eles que vão para a execução, pessoas extremamente competentes, que vêm de mercado, que conhecem esses números, que conheçam o cooperativismo, que saibam que o nosso modelo tem princípios, doutrinas e valores, que eles são diferentes, que eles são importantes, que eles serão cada vez mais valorizados pela sociedade, porque não há nada que nos impeça de continuarmos a crescer consistentemente como a gente vem crescendo, por conta dos nossos valores. Serão grandes diferenciais para a gente nos próximos anos, e isso já está mais do que provado, inclusive recentemente. Então, eu finalizo por aqui. Espero que a gente tenha conseguido traduzir para vocês esses grandes desafios aí que existem e que são plenamente passíveis de serem alcançados dentro das cooperativas. E é esse o nosso trabalho, é isso que a gente faz, é isso que a gente curte disseminar. Obrigado, Emanuel, pela sua brilhante participação. Trouxe aí reflexões e provocações interessantes. Pessoal, é isso aí. Até a próxima terça-feira com mais um episódio, né,
do Papo Cop.